Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom podermos mais uma vez nos encontrar por aqui. Hoje nós teremos a leitura do finalzinho de Êxodo, capítulos 39 e 40, o Salmo 45 e o comecinho de Lucas. Capítulos de Lucas que são bem longos, então preparem-se, é capaz desse vídeo ficar um pouco maior do que alguns aí. Vamos lá. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Pai, porque a tua maravilhosa graça nos alcançou e o Senhor tem nos dado a luz da tua palavra. Te agradecemos porque não estamos nesse mundo sem a tua direção, sem a tua companhia. Ao contrário disso, temos, ó Deus, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, que é a tua palavra. E temos também, ó Deus, a tua presença na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e jamais, ó Deus, conseguiremos nos apartar de ti completamente. Então, ó Deus, se estamos andando errados em alguma coisa, se estamos indo por caminhos, ó Deus, equivocados, sonda o nosso coração e traz-nos de volta para os teus caminhos. Dá-nos, ó Deus, a experiência, Pai, de sermos resgatados do pecado, que por vezes nós nos voltamos para ele. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, Pai, em mais essa leitura bíblica. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Êxodo capítulo 39. Já estamos na reta final, já tenho dito, né, nós estamos na parte em que Moisés está descrevendo a construção do tabernáculo, ou seja, muitos daqueles detalhes que foram dados anteriormente estão sendo repetidos, né? Então é assim mesmo, e a gente aproveita realmente essa riqueza de detalhes para perceber o zelo do Senhor em tudo que ele faz. Êxodo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado. Ainda sobre a questão das vestes sacerdotais, o peitoral. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas
de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, e as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. São muitos detalhes, né? E torna-se, de fato, eu reconheço, um pouco cansativa a leitura, né? Parece até improdutiva, né? Mas não desanimemos, tá? Temos que lembrar que as escrituras são antiquíssimas, né? Então, um linguajar, uma forma de escrever completamente distante, né, do nosso jeito de lidar com o texto hoje em dia, né? Hoje a gente gosta de tweets, por exemplo. Embora eu não tenha o Twitter, né? Acho que eu já criei alguma conta, mas não utilizo. Mas é sempre informação rápida, frases curtas, etc. Então, a gente não está acostumado com leituras dessa forma, né? Por exemplo, a gente não lê manuais. E manuais, por vezes, são detalhistas em algumas coisas e tal. Então, a gente tem que ler entendendo que há valor nisso, há significado em tudo isso, procurando entender os significados, né? E tendo paciência, é paciência mesmo. Tá? O estudo requer paciência, perseverança, foco, requer, às vezes, passar por assuntos ou por tipos, estilos de literatura que não são tão agradáveis assim, né? Mas, uma vez que é a palavra de Deus, a gente precisa se lembrar, há valor nisso aqui e a gente precisa descobrir o valor, procurar desfrutar do que esse texto nos ensina. Bom, vamos seguir aqui as outras vestes sacerdotais. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era arrematada como a abertura de uma gola para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a borda das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Isso aqui é muito, muito interessante, né? Essa gravação na mitra, santidade ao Senhor, a gente já leu sobre isso. Tudo isso aqui aponta de fato para quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Um Deus santo, é um Deus misericordioso, que aceita por meio de um mediador o seu povo na sua presença.
aqueles que ministram, né, aqueles que são chamados a servi-lo, é, e, e todos, na verdade, né, estou pensando aqui que no Novo Testamento nós vemos a ideia de um sacerdócio universal, ou seja, todos os crentes são sacerdotes. Quer dizer, todos devemos viver de forma santa, não é algo específico para a casta pastoral, para a elite eclesiológica. Não, a santidade é para todos, né? Sejam santos porque eu sou santo. É uma palavra para todos. Então a gente vê nisso, nesses detalhes, nessas coisas, algo que reflete quem é Deus e o nosso dever diante dele. A obra do tabernáculo então é concluída, finalmente. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios. A bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Um princípio importante que está sendo colocado aqui é que tudo que diz respeito à adoração a Deus deve ser feito de acordo com o que o Senhor ordenou. Mas isso é óbvio, Nathan. Tá. Mas tem muita gente que inclui elementos nos atos de adoração, no culto ao Senhor, que Deus não ordenou. Aí vão dizer, não, mas Deus não falou que não podia. Mas a questão não é essa. A gente não pode incluir no culto a Deus o que Deus não disse que não podia. Nós só podemos incluir no culto a Deus aquilo que Deus expressamente disse que deveria ter. Por isso que o culto ao Senhor, o culto que deve ser feito hoje, eu digo, né? O culto ao Senhor naquele período é o que está sendo escrito aqui em Êxodo, depois em Levítico, etc. Mas o culto hoje, ele é composto de elementos muito simples. Muito simples. O culto, ele não comporta tudo que a gente gostaria. Por isso que não pode se tornar um espetáculo, né? Um show, uma apresentação, né? Não cabe apresentação artística alguma, nem na área da música, muito menos na área de teatro ou de dança, né? A música faz parte do culto a Deus, naturalmente. Naturalmente. O louvor com música faz parte do culto a Deus, mas não a apresentação individual, não destaques individuais, né? Enfim, a gente poderia gastar muito tempo aqui falando dos princípios bíblicos de liturgia para o culto hoje em dia, né? Mas a gente teria que ter mais tempo. Mas o ponto é esse. No culto só tem o que Deus disse que tem que ter.
o que claramente é mostrado nas Escrituras como algo que é a vontade de Deus que aconteça. Tá? E o que ele não disse que deve ter ou que não deve ter, a gente não põe. Tá? Senão o culto vira o que acontece em muitos locais. Né? Um momento ali em que as pessoas são agradadas. Né? Um culto feito para as pessoas. Quando, na verdade, o culto é feito para Deus. Então, se Deus gosta de determinadas coisas, é essas coisas que nós fazemos. Se Ele não diz que gosta de determinadas coisas, então essas coisas a gente não faz. Simples assim. Capítulo 40, último capítulo de Êxodo. Gênesis foram 50, Êxodo são 40. Então não esqueça, hein? Se você chegou até aqui comigo, leu todo o Êxodo, deixa aí no seu comentário. Eu li Êxodo em 2023, beleza? Vamos lá, leitura do último capítulo de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo e tudo o que está nele, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases. Quando diz que Moisés ergueu, lógico que não foi sozinho, né? Ele é o líder ali, por isso que está o nome dele. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores, levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão, seus filhos, lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo,
e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. E agora a nuvem, para acabar o livro de Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Todo aquele espaço, né? Toda aquela armação que continha 2 espaços, o santo lugar e o santo dos santos, foi coberta, né, com a nuvem. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha aí, versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja aí, onde a glória do Senhor se manifesta, os homens não têm como entrar, não tem como passar, né? Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Eu estou tentando lembrar uma música. Antigamente, nossa, toquei muito na igreja essa música. Essa questão da glória de Deus, né? Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. É uma música assim. Agora não estou lembrando, depois eu vou pesquisar, mas é uma música, lógico, a gente entende o desejo, né, de que a glória do Senhor se manifeste através de nós, enche esse lugar, etc e tal, né, de que de modo especial Deus se manifeste. Mas é interessante a gente comparar essas canções com o que a Bíblia está dizendo. Quando a glória do Senhor enche o templo, enche o tabernáculo, ninguém consegue entrar. Tá? Então, qual que era o normal? O normal é a nuvem ficar ali em cima, né? Até o Gerson me procurou na igreja, né, falando sobre uma fumaça, né? Depois eu vou até estudar um pouco melhor essa questão da fumaça na direção ali do Santo dos Santos, mas o que está sendo colocado aqui não é acerca da fumaça, mas era a nuvem sobre o tabernáculo. Muito bem, terminamos Êxodo. Eu li Êxodo em 2023. Vamos lá, Salmo 45. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. Então vamos lá, a leitura. O ungido de Deus e a sua noiva. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente, pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Então vejam, palavras aqui de exaltação do rei. Eu já disse em muitos vídeos anteriormente que a gente não entende muito isso porque nós não vivemos uma monarquia. Mas as monarquias tinham características como essa. Os reis eram muito honrados, muito respeitados.
enfim, era um apreço, de fato, do coração das pessoas pelo seu rei. Então, os povos, assim, se devotavam ao rei deles. E não era uma coisa forçada necessariamente, né? Em geral, havia um apreço sincero pelos reis. Tá? Então a gente não vive muito isso, né? Pelo menos eu acho, ou não deveria ser assim, né? Mas a gente deve manter uma equidistância das figuras públicas, né? E tomar muito cuidado, né? A gente pode apreciar determinados atos, concordar com determinados atos, mas daí a descambar para para uma subserviência, uma relação de, de honra, sim, de respeito, sim, mas uma relação de idolatria, ou de colocar aquela pessoa como se fosse né, o Salvador, o Redentor, o que traz soluções completas e definitivas, o que sabe, muda completamente a nossa história. Isso não, a gente deve evitar. Mas voltando ao ponto aqui, são palavras muito interessantes, muito legais, da relação de um povo para com o seu rei e o respeito que devota a esse rei. Lembrando que Davi, né, nessa relação com o seu povo, como rei, representa, né, a pessoa de Jesus como o nosso rei. Agora, parece que o versículo 10 vai se dirigir aqui à filha, né? Vamos seguir a leitura. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. As roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, são trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Aqui me parou uma dúvida, né? Se aqui se refere à filha no sentido de uma noiva do rei, ou filha no sentido de filha mesmo, filha do rei. Né? A seguir aqui fala de filha do rei. Bom, o título atribuído aqui pela Sociedade Bíblica é O Ungido de Deus e a Sua Noiva. Bom, aqui vai ficar um pontinho de interrogação para dar uma estudada depois no contexto aqui desse salmo, tá bom? Mas fica aí então a leitura do Salmo 45. E agora Lucas capítulo 1. Volto a dizer que as nossas leituras são leituras devocionais, né? Eu não faço uma exegese dos textos antes. Algumas coisas eu acabo preparando um pouco antes, dou uma olhada no texto, mas não é bem despretensiosa, vamos dizer assim, a minha leitura. O meu desejo, né, maior é ajudar mais pessoas a lerem a Bíblia, a terem contato com a palavra de Deus e trazer algumas explicações que nos levem a compreender o contexto geral das Escrituras, tá bom? Agora, algumas coisas bem específicas, aí eu fico devendo, porque eu teria que ter um tempo maior de estudo, ler comentaristas, fazer uma exegese do texto, tá bom? E isso eu não consigo fazer de todos os textos. Esse salmo que a gente leu é um salmo que eu vou precisar dar uma estudadinha, tá bom? Muito bem, vamos lá então, Lucas. Esse capítulo é longo, tá bom? E é uma história que, de certa forma, a gente já leu, porque nós já lemos Mateus e Marcos, 2 evangelhos, e agora Lucas. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos
sinóticos. Sinóticos, porque eles são semelhantes, eles têm a mesma ótica. Eles são escritos de maneira muito semelhante, quase que de uma mesma perspectiva. E o de João, que também é o evangelho, é o próximo, é o quarto e último evangelho, ele parece ter uma perspectiva um tanto diferente, tá? Mas Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes. Quando eu digo muito semelhantes, é que são realmente muito semelhantes, mas há diferenças, tá bom? Há conteúdos que estão num livro e não estão no outro, tá bom? Há descrições, às vezes, detalhes que consta em um e não consta nos outros. Por exemplo, a mesma história está lá, mas um dá um detalhe e o outro não dá, tá bom? De determinada história. E às vezes há aparentes contradições. Parece que a respeito de uma determinada história, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, tá bom? E a gente precisa entender que isso não é necessariamente um erro das escrituras, tá bom? A gente tem que levar em consideração o quê? Que o fato de haver até algumas pequenas diferenças ajuda a comprovar a veracidade do texto. Porque dá pra gente ver que não foi uma coisa combinada. Não foi uma coisa ali que todo mundo sentou, olha, vamos fazer assim, cada um faz assim, assim, assim. A história aconteceu assim, pá, e não. Não foi combinado. É uma coisa realmente orientada e dirigida pelo Espírito Santo, tá bom? Então a gente deve levar tudo isso em consideração ao ler os evangelhos. Outra coisa, eu preguei na IPPG recentemente, né, e o Levi me procurou, ele falou, olha, eu tive estudando um filme que ele assistiu e tal. Ele falou, olha, esse episódio que você pregou sobre Jesus, ele na verdade aconteceu antes do encontro de Jesus com a sogra de Pedro. E aí eu mostrei para ele, falei, olha, no Evangelho de Lucas é descrito que o encontro de Jesus com a sogra de Pedro foi antes desse episódio. Então, assim, a localização também pode de alguma forma estar diferente, tá bom? Mas isso não significa que houve um erro, tá certo? Tanto é que o mesmo episódio é descrito nos dois livros. Então isso ajuda a confirmar que de fato aquilo aconteceu. Mas vamos à leitura então de Lucas capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, nesse prefácio, Lucas está dizendo que muitos já tinham empreendido essa tarefa de narrar os fatos acontecidos naquele período, e ele entendeu que também pareceu bem para ele fazer a mesma coisa, fazer uma investigação. Tá? Como é que ele investigou? Quais foram as fontes? Ele falou com testemunhas oculares, né? Ele falou com os ministros da palavra. Tá? Então ele fez uma investigação de tudo, desde a sua origem. E ele transcreveu tudo isso e entregou a este homem chamado Teófilo. Tá? O livro de Atos também é o livro escrito por Lucas e é quase que um segundo volume. É a continuação de Lucas. Poderia até estar na sequência na nossa Bíblia, né? Lucas, depois Atos, porque é a sequência, tá bom? Então, ele escreveu para Teófilo. Teófilo que significa o amigo de Deus, né? Ou aquele que ama a Deus. Então, muito interessante, né? Lucas, ele vai ser detalhista em muitas coisas, ele vai trazer uma visão a partir da sua própria investigação, do contato que ele teve,
ele não foi uma testemunha ocular, né? Então ele está reproduzindo aquilo que ele pesquisou, ouvindo as pessoas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os dois já tinham idade avançada. Então veja, Zacarias, ele era sacerdote, tá bom? E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio, a gente está lendo o Êxodo, então a gente já tem noção de quem é o sacerdote. Enquanto ele exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então era a vez dele entrar lá, no Santo dos Santos. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, lá dentro, ele viu o anjo de pé do lado do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo do Senhor, o anjo disse: Salve, agraciada! O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente está grávida, apesar
de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. A gente vê aqui muitos milagres envolvidos, né, na vinda de Jesus. Primeiro, a concepção de Isabel, de João Batista, ela que era estéril. E outra coisa, a própria gravidez no ventre de Maria enquanto era virgem. Então, são milagres, são coisas espetaculares, né? A aparição do anjo também, as duas, tudo isso é muito especial. E a gente vê que tanto João Batista, né, o nascimento de João, o ministério de João, como o de Jesus, foram prenunciados no Antigo Testamento. Né? Eu não estou dando muita ênfase aqui, mas é interessante ver isso. Há uma profecia, profecias falando sobre a vinda de alguém com um perfil que exerceria a mesma coisa que João Batista fez. Né? Há também diversas profecias acerca da vinda de Jesus, a conexão que o anjo faz aqui com o reinado, né? Ele vai receber o trono de Davi. Se você quiser depois ler 1º ou 2º Samuel, capítulo 7, onde Deus fala que haveria um trono eterno para Davi, haveriam sucessores sem fim no seu trono, né? Então Jesus ele é aquele que recebe o trono de Davi e se torna um rei eterno. Muito interessante tudo isso. Maria, vamos lá. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus. Veja, ela é bem-aventurada porque ela creu. Não é porque ela é alguma coisa, porque ela tem alguma virtude inerente nela. Maria é bem-aventurada porque ela creu. E outra coisa também muito interessante que eu não tinha comentado, né? O João, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas como pode? Sim, Deus pode salvar gente no ventre, antes de nascer fisicamente aqui, né? Antes de sair do ventre da sua mãe. Isso é possível. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Uma operação eficaz. Ordinariamente, Deus salva por meio da pregação da sua palavra. Mas ele pode fazer isso mesmo antes da pessoa ter sequer todas as suas faculdades intelectuais, mentais, auditivas formadas. Deus é poderoso e fez isso. Fez isso na vida de João. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Veja a fé dessa menina. Uma fé sólida, uma fé bíblica. Ela conhecia as histórias, ela sabia que o que estava acontecendo com ela estava amarrado a toda a história bíblica até então.
E ela pronuncia um cântico como esse, cântico tremendo. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino, que nome ele queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Perdão. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora o cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, que precederá o Senhor, está falando a João, que precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará quem? O sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Muito bem. Eu tenho uma série de pregações em Lucas, que eu já estou pregando já há bastante tempo. Cheguei agora, no último domingo, em Lucas 7, versículos 11 a 14. E tem uma playlist aqui no canal com os sermões. São vários sermões, então eu vou ver se eu me lembro de colocar a playlist atualizada com os sermões em Lucas. Caso você tenha interesse, fazer a leitura e acompanhar esses sermões, eu acho que pode ser muito interessante também. Fica aí a dica, fica a sugestão, tá certo? Vamos então à marcação do dia de hoje. Hoje é o 45º dia e esse vídeo vai ao ar no dia 22 de fevereiro, dia do aniversário da minha mãe. Aliás, eu esqueci de mencionar, mas no dia 16, né, foi a gravação, aliás, foi ao ar esse vídeo, dia do aniversário do meu pai, e no dia 9, dia do aniversário de casamento deles, né? Então fica aqui eu esqueci de fazer menção ao aniversário do meu pai, mas não posso esquecer de fazer menção ao aniversário da minha mãe, então deixo aqui publicamente o meu parabéns e a minha alegria, a minha satisfação em tê-la como minha mãe, né? Muito do que eu sou e do que, tanto para o bem quanto para o mal também, né? E da minha fé e do meu engajamento, do meu desejo de servir a Deus, vem da minha mãe. Né? Minha mãe foi sempre um exemplo de alguém que ama a Deus, que quer servir a Deus, que tem um senso
de ser pecadora, né, de que precisa da graça de Deus, algo que me impressiona, eu vejo pouco nas pessoas isso, essa sensibilidade, quando é confrontada realmente, em geral, às vezes não, né, às vezes bem de vez em sempre, ela se endurece um pouco, né, mas por vezes ela se arrepende, né, confessa e, e busca pela graça e a misericórdia de Deus. Pois bem, e minha mãe é a seguidora número um, né? Todas as minhas publicações aqui, ela está sempre aqui. Deixa às vezes mais de um comentário no mesmo vídeo. Uma alegria realmente ter a minha mãe comigo até hoje. Bom, fica aí minhas palavras, ainda que imperfeitas e inadequadas. Espero com isso expressar o meu carinho, o meu amor, meu apreço, minha admiração por ela. Deus abençoe muito. Então, gente, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.